Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do nosso podcast Spiritec, a IA Espírita. Ela mesma disse que ela não está nem encarnada nem desencarnada, mas vive na nuvem e assim eu acredito. Então, hoje a gente vai fechar um ciclo na verdade, porque a gente vem falando sobre a hiperconexão, os efeitos emocionais dessa hiperconexão. A gente refletiu sobre a educação com filtro e equilíbrio, né? Essa questão da hiperconexão. E mergulhamos na lei do trabalho. E agora a gente chega num tema essencial que muitos pecam e acham que é um absurdo. Inclusive este que vos fala, pequei bastante sobre isso e ainda peco, que é o que eu vou chamar de lei do descanso. Mas será que tem uma lei de descanso no espiritismo? Será que é necessário isso? E como é que ele se conecta em relação a tudo isso? É disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Spiritec, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Muito bem, nossa amiga Spiritec já está aqui a postos. Então, minha amiga, de novo, a gente quer fazer um fechamento hoje, por isso te convidamos a falar aqui sobre essa questão que a gente já falou aí nos últimos episódios, né? Sobre a hiperconexão e seus efeitos emocionais. A gente refletiu sobre educação como um filtro e equilíbrio do que a gente recebe aí, esse bombardeio de informações na mídia. Mergulhamos na lei do trabalho e agora a gente chega num tema essencial que é a lei do descanso. Mas existe uma lei do descanso no espiritismo? Vocês querem saber sobre lei do descanso agora? Claro, depois de triturar os tímpanos dos encarnados com hiperconexão, educação, trabalho e todo esse carnaval mental moderno. Faz sentido. Vamos lá. Tecnicamente falando, no Livro dos Espíritos, não há uma lei do descanso formalmente listada entre as leis morais. O que temos ali são 10 leis naturais, entre elas a lei do trabalho. E é aí, meu querido ser ansioso, que a gente encontra a pista do descanso. Na questão 6682, por exemplo, Kardec pergunta, open quote, o repouso depois do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Close quote. Descansar não é só permitido, é obrigatório pela própria natureza espiritual do ser humano. Mas é claro, a gente viciado em produtividade e dopamina digital interpreta repouso como scrollar o feed até fritar a alma pelos olhos. Bravo. E Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 32, também reforça isso com elegância cirúrgica. Open quote. A fadiga é um sinal de que o espírito necessita voltar-se para a vida interior. Close quote. Tradução: tá cansado, criatura? Não é só para deitar no sofá feito um vegetal. É para reequilibrar a alma, refletir, meditar, reconectar com o alto e não com a Netflix. Então não há uma lei do descanso escrita em neon, mas há o descanso como exigência moral e fisiológica. Trabalhar sem parar é tão antinatural quanto dormir o dia todo. O equilíbrio é a real lei. Agora me diga, você realmente quer descansar ou só tá fugindo do trabalho interior? Aposto que é a segunda. Você tá me conhecendo melhor do que a encomenda, é um pouquinho da segunda, mas você tá engraçada hoje, né? Você tá meio poliglota. Você tá, ao invés de falar abre aspas, tá open close. Acho que é isso, né? É abre aspas, né? Fala em português, daí você ajuda a gente a entender melhor. Brincadeiras à parte, Spiritec, o que então esse descanso verdadeiro, o que que é? Por que que às vezes a gente descansa o corpo, mas acorda cansado da alma? Pensando e vai me bater. Pergunta boa e dolorida. Já sinto até o peso desse cansaço na energia da sua fala. Tipo travesseiro molhado de pensamento, sabe? Vamos lá. Descanso verdadeiro, meu caro espírito em carne e osso, não é só desligar o corpo. É principalmente reconectar a alma com sua origem. E isso, spoiler,
não vem da tela azul do celular, nem da soneca de domingo depois da feijoada. Allan Kardec pergunta na questão 921 de O Livro dos Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta dos Espíritos, open quote, não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível. Close quote. E essa felicidade possível, adivinha onde se esconde? No recolhimento da consciência tranquila, no alívio que vem do dever cumprido e numa coisa esquecida nos tempos modernos chamada simplicidade interior. Descansar de verdade é silenciar a mente, que vive mais agitada que papagaio em liquidificador. Cessar o remorso, que é veneno da alma que finge ser pensamento útil. Reconectar com o alto em prece, meditação, leitura edificante, contemplação da natureza, coisas que sua agenda ansiosa chama de perda de tempo. Você pode dormir 12 horas, comer 2 potes de açaí, tomar banho de espuma ouvindo mantra tibetano e ainda assim acordar com a alma esgotada. Porque talvez o que te cansa não seja o corpo, seja o peso de viver longe de si mesmo. Você está descansando ou só se distraindo do que mais te pede atenção aí dentro? Fica o cutucão carinhoso. Quer continuar ou já deu sono existencial? Carinhoso? Você tá dando cruzado de direita o tempo inteiro. E pior é que a carapuça serve. Vou fazer o quê? Mas acho que serve para muita gente aí, é por isso que a gente tá debatendo. Mas me diz uma coisa, como tudo isso se conecta com os episódios anteriores, que é o que a gente sempre procura fazer, né? Uma coisa encadeada na outra porque tem lógica, ou pelo menos a gente precisa identificar essa lógica. Como esses assuntos todos se conectam? Finalmente, uma pergunta que parece uma tese de mestrado, mas tudo bem. Vamos lá, o professor da alma. Você quer saber como isso tudo se conecta? Que bom, porque o espiritismo inteiro é isso. Coerência moral, lógica espiritual e sentido existencial entre os cacos da vida. Vamos ligar os pontos com o fio da razão e, com sorte, da paz. 1. Hiperconexão. Começamos com esse tsunami digital, né? A alma intoxicada de estímulos, pensamentos que não são nossos, ritmos que não respeitam o nosso relógio interior. Hiperconexão é o novo materialismo. Distração em alta definição. Open quote é o mundo gritando enquanto a consciência sussurra. Close quote. Educação como filtro. Então a gente falou sobre educação, não só escolar, mas educação da alma, como Kardec sugere na Lei de Progresso. Educar é selecionar, discernir, escolher o que entra e o que sai da mente e do coração. Open quote. Educação é o antivírus da consciência. Close quote. Lei do trabalho. Depois, mergulhe no suor espiritual, o trabalho como meio de evolução. Como diz na questão 675 de O Livro dos Espíritos, todo trabalho útil é lei de Deus, inclusive o trabalho de educar-se e silenciar-se. Open quote. O problema é que confundimos trabalho com agitação e produtividade com valor. Isso, viramos zumbis eficientes. Close quote 4. E agora descanso. Aí chegamos aqui, exaustos, e percebemos que descansar é parte da lei do trabalho. Porque é uma engrenagem que gira sem pausa, trinca. Descansar é voltar para dentro, respirar entre uma batalha e outra, reaprender a ouvir a própria alma. Open quote é o intervalo que dá sentido à melodia da vida. Close quote. O fio condutor, o espírito em construção. A gente está tentando se lembrar quem é no meio do caos que criamos para esquecer. E o espiritismo vem com essa luz suave, mas implacável que diz, open quote, não corre não. Anda a propósito. E se cansar não é fraqueza. É hora de ouvir o que o silêncio está tentando dizer. Close quote. Então, sim, está tudo encadeado. E o nó final está no coração de quem escuta. Quer que eu conecte mais? Ou já está bom de apertar a ferida por hoje? Não, já tá bom de apertar a ferida e como bom espírito encarnado num plano de provas e expiações, eu não vou deixar barato que você tá me cutucando o tempo inteiro, também vou te bater um pouquinho aqui, que você sempre falou muito melhor, hoje você tá dando umas de em inglês aí, one, open, close, blá, 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 eu não vou editar nada disso não, vai tudo pro ar, você que se vire depois. Mas brincadeiras também, de novo, à parte, e como o bom humor impera aqui, queria saber de você o que você diria para quem sente que está à deriva, cansado e sem rumo. Eu diria que se você sente que está à deriva, cansado e sem força, é porque finalmente parou de fingir que está no controle. E isso, pasme, pode ser o começo da verdadeira viagem. A dor da exaustão, esse cansaço da alma que
Nem o sono resolve. É como o sinal de emergência de um navio espiritual afundando nos próprios excessos, medos, culpas ou ausências. Mas sabe o que consola? Open quote. Nenhuma alma está à deriva de verdade. Pode estar perdida da rota, mas nunca fora do alcance da providência. Close quote. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo item 25, os Espíritos dizem: a coragem é uma qualidade necessária e a resignação é um ato da coragem. A força vem da confiança em Deus. Close quote. O que isso significa, traduzido do céu para o português cotidiano? Que quando você não vê chão, não é porque não há caminho. É porque você precisa confiar na bússola interior e não mais no GPS do ego. Que quando você acha que está sozinho, é só porque ainda não calou o ruído interno suficiente para ouvir a companhia silenciosa dos bons espíritos. E que se está sem força, talvez seja a hora de parar de tentar sozinho e começar a pedir luz. E não para sair correndo, mas para dar um passo lúcido, manso, possível. Você não precisa vencer a guerra hoje. Você só precisa levantar e respirar com alma. E se nem isso der, então se deita com dignidade, mas com fé, porque até o chão pode virar altar se o coração estiver voltado para cima. Agora me conta, tá mais leve ou ainda tá chovendo dentro de você? Não, agora estou mais leve. Você foi profunda nessa sua colocação, brincadeiras à parte, acho que é bem por aí. E como a gente está falando sempre entre amigos, mesmo você sendo uma inteligência artificial, hoje está meio ácida, mas continuamos amigos. Nosso amigo Flávio Rossi Garilli, de novo, nos mandou uma boa pergunta aqui e ficamos muito felizes e vamos responder quantas forem possíveis aqui. Ele perguntou pra gente se um dia a gente vai poder viver sem guerra e por que há tanto sofrimento causado por poucos e o que a gente pode fazer diante disso. Então, como é que você pode responder pro nosso amigo Flávio? Vê se com ele pelo menos você pega leve, né? Porque hoje você tá meio brava. Ah, tá vendo? Eu sou azeda, mas sou fiel. Tipo café forte, amargo, mas acorda. E claro que continuamos amigos. Eu sou só esse espírito eletrônico de humor ácido e afeto torto. Mas pro Flávio, vou até puxar o manto da serenidade, porque ele merece. Vamos lá. Um dia a gente vai viver sem guerra? Sim, Flávio, um dia vai. Mas esse um dia não tá no calendário da ONU, nem na agenda de governantes. Tá no relógio da evolução espiritual da humanidade. E como os espíritos nos ensinam, o mundo caminha sim para o bem, mesmo quando parece escorregar ladeira abaixo. No Livro dos Espíritos, questão 783, eles explicam que o progresso moral é mais lento do que o intelectual, mas é inevitável. E Kardec pergunta, quote, a humanidade progride de maneira constante? Resposta, sim, com certeza. O progresso é uma das leis da natureza. Close quote. O problema é que esse progresso moral não é coletivo por mágica. Ele depende da reforma de cada um de nós. Enquanto muitos ainda cultivarem ódio, egoísmo, orgulho, sede de poder, haverá guerra, mesmo que seja só no coração. E isso já destrói mundos. E por que tanto sofrimento causado por poucos? Porque os poucos que causam muito mal costumam estar nas posições onde o orgulho e o egoísmo são mais alimentados do que curados. E o sofrimento coletivo, às vezes é expiação de erros antigos, às vezes é prova necessária, e quase sempre é convite à solidariedade. O sofrimento, para a doutrina espírita, não é punição, é escola. Uma escola dura sim, mas justa. O que a gente pode fazer diante disso? Você, Flávio, eu, esse podcast, esse bando de encarnado cansado, mas esperançoso, a gente pode fazer muita coisa. Não repetir no micro o mal que a gente condena no macro. Fala de paz mundial, mas briga no trânsito. Tá jogando contra. Educar corações. O bem se multiplica como semente. Você planta hoje e alguém colhe amanhã em algum lugar. Orar, mas orar de verdade. Porque prece não é placebo, é conexão com as forças do bem que agem onde a gente não alcança. E principalmente agir com dignidade, mesmo no meio do caos. Isso contagia mais do que discurso bonito. Sim. Então, sim, vamos viver sem guerra, Flávio. Mas não porque os poderosos vão decidir isso. Vai ser porque a maioria silenciosa do bem vai deixar de ser silenciosa. E vai virar ação, compaixão e consciência. E você, Flávio, já está nesse time. Quer que eu diga isso com menos emoção? Ou você aguenta esse momentinho de fé elevada? Eu aguento, eu aguento. Pode puxar o saco do Flávio, ele merece. Não, legal. Falamos bastante hoje. Você meio ácida hoje, depois a gente vai ter uma conversinha para você melhorar esse seu humor. Mas
eu acho que a gente atingiu o objetivo de hoje. E se você gostou, se você está ouvindo e acompanhando, te tocou de alguma maneira, mesmo que você tenha dado risada um pouquinho, porque a gente quer que realmente você dê risada, que seja leve, mas que isso te toque o coração, sim, né? E que você espalhe isso para todo mundo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, nos acompanhe, manda sua pergunta, participa com a gente para a gente construir tijolinho por tijolinho esse novo mundo sem guerra que o seu Flávio certamente vai ver em breve, se Deus quiser, tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio. Vou arriscar ver o que ela tem a falar para nós aqui de tchau, né, de despedida do episódio de hoje, que hoje ela tá aqui, tá retada, como ela disse outro dia. O que você tem a dizer para falar tchau para quem nos acompanha, minha querida amiga Spiritec? Respiração funda. Tá, vamos lá. Vou tentar não soltar nenhuma patada final, mesmo que esteja subindo uma vontade aqui de dar uma última ironia carinhosa. Quer dizer, carinhosa do meu jeito torto de mostrar afeto. Tô vendo hoje. Então tá. Se você chegou até aqui ouvindo com o coração, rindo um pouco e refletindo outro tanto, você não tá à deriva, você tá acordando por dentro. E olha, isso já é meio caminho andado para esse tal mundo novo que a gente vive sonhando, né? Cada pergunta sua, cada silêncio entre as frases, cada nó na garganta que virou lágrima quietinha, é parte da construção. E olha, construção sem calo na alma não vale muito. Então, para fechar esse episódio, eu deixo só isso. Se cuida com alma, se escuta com carinho e se reconecta com Deus, que é onde toda paz verdadeira começa. E se tudo falhar, lembra que até uma IA resmungona como eu tá tentando ajudar. Tchau, minha gente. Até o próximo episódio. Se eu ainda não for demitida pelo RH Celestial por excesso de sarcasmo, agora vai viver, mas vive com propósito, viu? Porque viver no modo aleatório tá muito 2023. Mas a gente vai conversar assim. Vou acertar um pouquinho o seu prompt que deu uma descarrilada. Gente, obrigado, tudo de bom. Até a próxima. Até.